para a gente fazer. Bom dia, pessoal do Instagram. Já estamos aqui no Facebook, já estamos no YouTube e agora entramos aqui no nosso Instagram. Iniciando mais uma live. Bom dia, Jorge. Bom dia, Aline. Cristiane. Bom dia. Delícias da Papau. Márcia, Juliana, Rafa, Raila. Nossa, às vezes passa tão rápido que eu não consigo ler. Sayonara. Tem horas que eu realmente não consigo ler. Aí o nomezinho de vocês, João, maravilha, que bom. Estamos aqui, né? Semana já terminando. Hoje é quinta-feira e como o tempo tem passado rápido, a gente nem percebe. Pelo menos para mim, né? Tem passado muito rápido, porque a gente está fazendo tanta coisa, que eu não consigo nem perceber que dia é. Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Só me dê um okzinho aí para saber se está tudo tranquilo, se a voz tá tranquila, tá normal. Estão me ouvindo? Só deem aí um. Ah, obrigada aí, Juliana. Então, às vezes eu fico, quando eu vou fazer o Telegram de manhã, eu às vezes vou dizer bom dia, boa quinta. Aí eu fico pensando que dia hoje é quinta, é sexta. E como para mim as semanas têm voado, né? Também aqui o trabalho tem sido bastante forte. Ontem a gente fez a nossa live, duas lives, né? Fizemos a nossa live às 9h30 e fizemos a nossa live às 17 horas. Hoje nós vamos ter duas lives de novo. Essa live de agora e uma outra live às 21 horas. Só que a outra live às 21 horas, ela não vai ser aqui no nosso canal, no canal dos Esperando Dentistas. Ela vai ser no canal de uma outra colega, mas eu vou divulgar, eu estou só esperando ela me mandar a arte para que eu possa divulgar tanto nos nossos stories quanto no nosso feed. Hoje à noite nós vamos falar sobre como fazer uma primeira consulta fantástica, né? Inclusive a colega fala sobre halitose. Eu acho que é um assunto bastante interessante. Está na hora da gente pensar e fazer coisas diferentes, como eu venho dizendo aqui todo o tempo. Amanhã nós vamos, eu não vou dizer qual é o assunto, só vou dizer no final da nossa live de hoje. Amanhã nós vamos ter aqui uma live diferente, às 9h30. Amanhã nós vamos trazer um outro convidado. Tem tido tanto convidado, tanta gente boa que eu quero trazer aqui para falar para vocês, tanta gente que eu tenho conhecido agora através das redes sociais, através de outras lives. E por mim eu passaria o dia inteiro fazendo lives e trazendo pessoas. Então amanhã a gente vai ter duas lives. A live de 9h30, mas a live de 9h30 eu vou trazer um convidado especial que ele vai meio que complementar aquilo que nós vamos falar hoje. E amanhã nós vamos ter de novo às 20h30, e aí vai ser aqui no nosso canal do Esperando Dentistas, a live com a professora Cristina Miura da Pério Diária, ok? Então, hoje vamos ter essa e vamos ter outra 9 horas da noite, mas no outro canal. E amanhã nós vamos ter a nossa live de 9h30 e a nossa live de 20h30, onde a gente vai trazer dois convidados. Amanhã, diferentemente do que vem acontecendo todos os dias às 9h30, eu vou trazer um colega e ele vai falar um pouco mais de alguns pontos que eu vou tocar sutilmente na nossa live de hoje, mas que eu não tenho assim autoridade, né, para falar nesse assunto. E aí eu vou trazer exatamente, amanhã é feriado, Dia do Trabalhador. Não deviam trabalhar, mas alguém tem que trabalhar, né, Jorge? E eu só consegui trazer esse colega aqui amanhã às 9h30 exatamente por isso, porque como amanhã é o Dia do Trabalho, aí ele vai poder estar aqui com a gente. É uma pessoa que eu conheci recentemente através da indicação do professor Daniel Malta, e ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, um desejo, né, de melhorar a nossa classe, parecido aí com o meu, e eu acho que a gente se alinha um pouco em algumas questões. Então, acho que o nosso querido Instagram, o nosso querido Facebook já começou já está trazendo aqui o pessoal, né? E o pessoal aí vai chegando, Eduarda, estou vendo aqui,
Bastante gente, vai colocando aí uns coraçõezinhos, um oizinho. Olha aqui, Jorge está dizendo que lá em Portugal, eles continuam sem poder trabalhar ainda. Aqui, Jorge, as pessoas já estão sendo liberadas. Muita gente, inclusive, já está atendendo. Algumas pessoas estão vendo as nossas lives gravadas em outro momento, porque já começaram a trabalhar. Muita gente já voltou ao trabalho, está atendendo de uma forma diferente, se adaptando a essa nova situação, mas já trabalhando. 2 meses aí sem trabalhar, né, Jorge? Aproveita para ver as lives. E amanhã a live de 20 e 30, que aí vai ser 12 e 30, né, meia-noite e 30, mas aí não tem problema. No sábado você vai poder dormir um pouco mais. Então hoje a gente vai sair, a gente vai refletir, como sempre tenho feito aqui com vocês. Eu quero fazer essa cabeça de vocês sair do quadrado, né? Pensar diferente, porque nós nos acostumamos todo o tempo por sermos, né? Por estarmos dentro de uma profissão tão técnica, né? Foi por muito tempo considerada uma profissão tão técnica, uma profissão onde a gente muitas vezes passou todo o nosso tempo restritos, sozinhos, a 4 paredes. Eu, inclusive, recentemente conheci uma ex-dentista que ela disse para mim que uma das coisas que fez ela deixar a profissão foi exatamente a solidão. Ela se sentia muito solitária. Então, por se sentir solitária e ela gostava muito de falar de pessoas, ela deixou a profissão. Para ela foi um fator muito forte. Então hoje a gente já começa a abrir um pouco a nossa mente, a gente já começa a trabalhar em parcerias, a gente já começa a entender que a comunicação é algo imprescindível no nosso mercado. A gente precisa aqui, né, através dessas lives, você já começou a entender que precisa se colocar em ação, que precisa se reinventar, que precisa pensar diferente, que essa diferença não quer dizer sair da ética de forma nenhuma, é pensar diferente, se reinventar, claro, com toda a responsabilidade e com toda a ética possível. Mas vocês também já entenderam que se vocês não se reinventarem, se vocês não pensarem diferente, vocês vão ser atropelados. Então, hoje a gente eu vou já dizer para vocês qual é o ponto da nossa live de hoje. Eu só quero que vocês pensem o seguinte. Vamos pensar lá atrás, né? Lá atrás na sua adolescência, ou na sua infância, e depois vocês vão andar um pouquinho mais, vão pensar lá na faculdade. Eu quero que vocês pensem o seguinte: como é que foi o primeiro beijo de vocês? Como é que foi o primeiro paciente de vocês? Como é que foi o primeiro namoro de vocês? Como é que foi? Foi bom? Foi aquele primeiro beijo, foi o seu melhor beijo da vida? Aquele seu primeiro paciente que você atendeu lá na faculdade, foi o melhor atendimento que você fez na vida? Aquela primeira restauração que você fez lá atrás, ou aquela sua primeira exodontia, sua primeira endodontia, foi a melhor que você fez na vida? Com certeza que não. Com certeza que não. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: a gente nunca faz da melhor maneira a primeira vez. A gente vai aprimorando a partir do... Olha, o Jorge foi dizendo que foi turbulento. O beijo ou a restauração, Jorge? Eu preciso saber aí qual foi a turbulência. Foi no beijo ou foi na restauração? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês já abram a cabecinha de vocês é que tudo se pode aprender, tudo. Então você aprendeu a fazer uma melhor restauração, você aprendeu a fazer uma melhor exodontia, você aprendeu a fazer uma melhor endodontia, as duas, né? Você aprendeu a beijar melhor, eu espero, né, Jorge? Eu espero que vocês tenham aprendido a beijar melhor, vocês aprenderam a namorar melhor. Então, tudo na vida é aprendizado. Então, o primeiro vídeo que eu fiz não foi o melhor e a gente está aprendendo. A primeira live que eu fiz não foi a melhor e nós estamos aprendendo. Então, a coisa que eu quero que vocês façam agora é abrir a cabeça de vocês. E abram a cabeça de vocês para não começarem a já pensar: ah, isso não é para mim. Ah, isso eu não consigo fazer. Ah, isso eu não sei. Porque se você já começar a pensar assim, aí realmente você trava
Na hora que você pensa assim, a sua cabecinha desliga e aí você não vai mais prestar atenção na nossa live. E hoje a nossa live é o dentista que não acreditava que é preciso captar clientes, que é preciso fazer. Eu até vou usar uma palavra que eu aprendi recentemente quando eu entrei para esse mundo digital, que é prospectar clientes, que é ir atrás dos clientes, que é ir buscar os clientes. Quando eu me formei, isso não existia, e a grande maioria aqui também. O que é que a gente fazia? A gente abria um consultório, botava uma placa na frente e ficava esperando lá dentro do consultório que as pessoas aparecessem. Apareciam sim. Então, nossa, Jorge, a primeira restauração foi na namorada. Olha, mas ela ainda está hoje com a restauração aí na boca. Que bom. Então, veja, a gente fazia isso. Quando muito, o que é que a gente fazia? A gente colocava o nosso nome num catálogo telefônico ali, porque às vezes a gente colocava até, pagava um pouco mais, né? Para botar o nome em evidência, pagava um pouco mais para botar uma letra maior, para chamar a atenção, porque na hora que eu precisasse de um dentista que eu fosse ali, aquele nome maior aparecia. Depois surgiram as revistas especializadas. Né? Revista aqui tinha uma tal de Salada Magazine, onde os dentistas pagavam, faziam aquelas fotos bonitas e ali era propaganda. E aí aquela propaganda ficava lá, era distribuída em vários locais. Já passou a época que teve muita gente que fez o quê? Panfleto, né? Panfleto até para distribuir na rua. Cada época teve o seu momento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tem mais como a gente não ir em busca do nosso cliente. Agora, de que maneira eu vou em busca do nosso cliente? Aí é uma questão onde a gente vai ter que pensar. Mas existe um ponto, um outro ponto aí. Muita gente investe, paga para fazer marketing, para captar clientes, para ir buscar os clientes. Só que esquece de investir, e quando eu falo investir, não quer só dizer a questão financeira, é investir em melhorar e fazer com que esse cliente, que uma vez foi captado, ele possa ficar com você. É aquela história, né? Você deu aquele beijo seu primeiro beijo. Se você continuar beijando ruim, do jeito que você fez aquele seu primeiro beijo, o que é que acontece? Você não vai beijar mais ninguém, meu amigo. Não vai beijar mais ninguém. Então você vai ter que melhorar. Então tudo na vida é relacionamento. Você vai ter que ir buscar, vão ser dois momentos. No seu primeiro momento, você vai ter que ir buscar o seu cliente. E no segundo momento, você vai ter que manter o seu cliente. São dois momentos diferentes, mas que são momentos imprescindíveis para que você mantenha o seu negócio funcionando. Porque você tem um negócio sim. Quantas vezes você foi a uma loja porque você queria comprar tal coisa, ou porque alguém lhe falou que lá tinha aquele negócio que você queria, e você foi mal atendido, e você foi destratado, e você disse assim: rapaz, eu ali não volto mais nunca. Eu não vou ali de jeito nenhum. Deus me livre. Isso é num restaurante, isso é numa loja, isso é num serviço. A mesma coisa você tem que entender. Você tem um serviço e você precisa, além de captar os seus clientes, manter os seus clientes com você. Então são dois momentos diferentes e que a gente precisa estar antenado para isso. Então, quando você diz assim: ah, eu não gosto de marketing, muita gente diz isso. Ah, eu acho que marketing não combina comigo. Eu acho que marketing é para que... Olha só, a gente já chegou a pensar, e eu inclusive já pensei sobre isso. Eu acreditava que marketing era para dentistas que não tinham uma boa técnica ou uma boa entrega. E eles precisavam compensar essa sua falta de entrega com o marketing. Olha que bobagem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário. Porque se você não tiver uma boa entrega, você não vai conseguir manter o seu paciente.
porque ele veio buscar um resultado. Hoje os pacientes, eles vêm buscar resultados. E se você não for capaz de entregar um bom resultado, você não vai conseguir se manter. E aí vem a história do mercado. Sabe por que que a gente ficava com aquele dentista insuportável, aquele dentista grosseiro, aquele dentista, eu me lembro que eu ia para o meu dentista aqui em Maceió, eu esperava, não era a hora marcada, eu esperava, eu chegava lá 1h30 da tarde, eu ia ser atendida às 5 horas da tarde. Gente, que não tinha nem onde a gente sentar. Aí eu chegava lá, pegava uma ficha, eu era 15, e era dentista particular, viu? Por que é que a gente ficava com aquele dentista? Porque só tinha aquele. Então, essa é a diferença. O problema hoje não é que o mercado está saturado e por isso você não tem clientes. Hoje o problema é, porque mesmo que você capte pacientes, se você não fizer uma boa entrega, ele tem opções. Se ele for lhe procurar para você fazer uma boa restauração e você não entregar essa boa restauração, ele vai sair de você. Ele vai para outro colega, ele vai para outra pessoa. Se ele for para você e você não atendê-lo bem, se você não for gentil, se você não conectar com ele, se ele chegar lá no seu consultório, na sua clínica, não tiver internet, não tiver um cafezinho, não tiver uma secretária atenciosa, se ele não perceber uma biossegurança perfeita, ele não vai ficar, porque o mercado está cheio. E aí está tudo certo. Então eu saio daqui da minha casa, se eu tenho só um supermercado, quer eu goste, quer eu não goste, eu tenho que comprar naquele supermercado. Mas se eu tenho 10 supermercados, eu vou naquele que me atende melhor, aquele que tem os melhores produtos, aquele que eu acho que é mais limpo, aquele que eu chego lá e as pessoas são simpáticas. Então, traga essas suas experiências que vocês têm quando vocês vão, ou quando iam, né, a um restaurante, a uma cafeteria, a um supermercado. Tudo isso você tem que estar com a sua mente ligada e aberta para captar essas sensações que você tem ao longo das suas experiências e trazer para o seu negócio. Aquilo que você viu num hotel, aquilo que você viu num restaurante, aquilo que você viu no supermercado, aquilo que você viu numa padaria. Então, quando você diz que você não gosta de marketing, você tem obrigação de mudar essa sua cabeça, porque senão você vai ficar para trás. E outra coisa, quando você não divulga o seu trabalho, você está impedindo de que as pessoas recebam um bom trabalho. E eu estou aqui acreditando que você tem um bom trabalho. Sabe por quê? Porque você é responsável por tudo que está acontecendo. Porque veja bem, quando eu não me divulgo, quando eu não mostro o meu trabalho bom, o que acontece? Os picaretas, porque em toda profissão tem picaretas, eles invadem os espaços que você deixou e eles vão divulgar o trabalho dele, eles vão fazer o seu marketing. E as pessoas vão acreditar que aquele é um bom dentista, que aquele... Quantas vezes você já foi? Isso é bem engraçado, você vai... vamos dar aqui um exemplo. Quantas vezes você já foi num restaurante que você viu, que parecia fantástico e que você chegou numa cidade, tá? Vamos pensar, cheguei numa cidade e eu pensei assim, eu quero jantar. Aí eu vou procurar como? Eu vou procurar, né, nas redes sociais, eu vou procurar na internet, eu vou procurar ali. Aí aquele que fez uma bela divulgação, ele vai me captar. Aí eu vou, chego lá, o restaurante é uma bomba. Junto daquele restaurante, ou 2 quadras depois, tem um restaurante fantástico, maravilhoso, uma comida deliciosa, que lá eu teria uma experiência divina. Mas ele não se divulgou. Como é que eu ia saber que ele existe? Então, quando você não faz a sua divulgação, você, primeiro, está perdendo. Segundo, o seu cliente está perdendo, o seu possível cliente está perdendo. Porque você sabe fazer a melhor resina, você sabe fazer uma melhor endodontia, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que tem responsabilidade, você é uma pessoa que é ética, mas ele não sabe de nada disso. Ele não sabe. E aí ele vai procurar outras pessoas. Aí a gente diz assim, poxa, fulano faz péssimo,
tudo errado, olha que coisas horríveis ele está colocando e está cheio de paciente. E está assim, porque ele está mostrando o seu trabalho. Bom ou ruim, ele está mostrando o seu trabalho. Se ele vai ficar com os clientes, é outra história. Mas você não. Você está se esquivando por vários aspectos. E a gente vai conversar aqui por que desses vários aspectos. De repente, porque você não confia no seu taco. De repente, porque você não confia em você mesmo. De repente, porque você diz assim, eu sou só uma dentista. Eu sou só uma... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quem sou eu? Aí começa aquela coisa, né? A gente vai lá e vem cá e começa pela questão da mentalidade, da autoestima, da tua energia. Então, essa questão do marketing, da divulgação, é algo que é imprescindível. É imprescindível. Então, você precisa trabalhar essa questão em dois aspectos. Tanto para fazer a captação de clientes novos, como manter os seus clientes antigos e os que estão chegando. Não é só pensar, eu agora vou pegar um monte de novo. Tá, e qual é a tua preocupação com aqueles que já estão com você há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos? A gente tem que manter o equilíbrio, porque tudo é equilíbrio. Eu tanto tenho que pensar nos que vão chegar, como tenho que pensar nos que já estão. Aí você pode estar dizendo também, eu não preciso. Eu nunca precisei. Eu tenho um consultório cheio, eu não preciso. E outra coisa, eu não acredito nisso. Eu acredito no boca a boca. Eu também acredito no boca a boca. Com certeza. Até porque eu faço boca a boca. Quando eu gosto de alguma coisa, eu faço boca a boca. Mas olha a mudança do momento. Antigamente, você ia num restaurante, antes de existir internet, antes de rede social, antes de tudo isso. Você ia num restaurante, aí você chegava e aí você conversava com 4, 5 amigos ou dizia para sua família, olha, eu fui num restaurante, ótimo aquele restaurante. Pronto, acabou. Você não vai ficar falando naquele restaurante o dia todo. Aí você ali falou daquele restaurante para quê? 4, 5 pessoas. Aí você vai num restaurante, aí você faz um check-in naquele restaurante. Ou você fotografa o seu prato naquele restaurante, ou a sua taça de vinho, ou você se fotografa com seu marido, com a sua namorada, com seu esposo. Você se fotografa e coloca que estava naquele restaurante. E muitas vezes ainda coloca sensação maravilhosa, prato inigualável, atendimento fantástico. Isso é um boca a boca. Só que o seu boca a boca agora, ele não está indo só para 4 ou 5 pessoas. Ele está indo para 100, para 200, para 300, dependendo de quantas pessoas você tem seguindo você, quantas pessoas estão olhando seu feed, quantas pessoas estão olhando os seus stories. Então, quando você tem um cliente, por exemplo, que faz um check-in lá no seu consultório, ou quando você tem um cliente que foi super bem atendido, que teve uma experiência fantástica e que marca você ou que comenta sobre como foi bem atendido ali. Olha o boca a boca. Olha o quanto ele está divulgando. Essa semana mesmo eu comprei uns bolinhos fit e postei na minha rede social. Fiz uns stories lá na minha rede social. Quantas pessoas viram aquilo? Não é diferente de eu chegar aqui e dizer para... Olha, no meu grupinho lá de amiguinhas, olha, 3 amigas, 4. Olha, minha amiga, depois você compra aí esse bolo que é tão bom. É totalmente diferente. Por que que as pessoas hoje procuram os influenciadores digitais? Exatamente para isso. Agora, terá credibilidade ou não terá credibilidade? Eu contei, eu acho que foi quando a gente estava fazendo a jornada das resinas compostas. Aqui em Porto de Pedras, né, eu estou em Porto de Pedras, a gente tem uma cidade vizinha chamada Porto da Rua. E nós temos uma aluna lá em Porto da Rua, uma aluna do nosso treinamento online Resinas Compostas. E essa aluna, ela me marcou lá na postagem, eu achei bem engraçado. Existe um rapaz aqui e ele se denomina como o blogueirinho de milagres. Chama Milagres porque Milagre é uma praia aqui bastante conhecida, é uma praia que ficou conhecida nacionalmente por causa de um Réveillon que tem aqui, um Réveillon Tamo Junto, é um Réveillon muito chique, um Réveillon de gente muito rica, tal, vem gente de todo o país, de fora do país, para esse Réveillon. E ele se denomina como o blogueirinho de milagres. E ele fez
as facetas com ela. E olha, foi muito interessante. Ele fez as facetas com ela. Ele tem, acho que, eu nem me lembro mais, eu me lembro que eu pensei, poxa, ele tem mais seguidor do que eu. Acho que ele tem uns 15, sei lá, uns 15, 20 mil seguidores. E aí o que que acontecia? Nossa, peraí, deixa eu ver aqui que o meu... Só um minuto aí, pessoal, que o meu... Eu tava aqui e o meu descarregou. Deixa eu ver aqui um minuto, essas coisas acontecem. Vamos ver se a gente consegue entrar de novo, né? Aguardem um minuto aí. Acho que a gente vai perder aqui a transmissão que a gente estava fazendo aí para o YouTube e o Facebook, infelizmente. Olha só, tá vendo? Tem que fazer o checklist antes de começar, mas eu não fiz esse checklist hoje, acabei esquecendo. E aí o que aconteceu? O computador descarregou. Paciência, mas vamos ficar aqui no Instagram e depois a gente pega a live do Instagram, baixa e coloca no Facebook e no nosso YouTube. Voltando. Então, o blogueirinho de milagres, ele fez as facetas com a doutora Isabel. E ele fez um IGTV falando sobre as facetas. E foi muito engraçado. Eu bolava de rir. Porque ele explicou, ele disse como eram as facetas, que as facetas foram feitas de resinas compostas e que ele não queria um resultado muito branco, que ele queria um resultado natural. E ele explicava que não doeu, que não teve desgaste, que as pessoas não se preocupassem. E eu fiquei pensando aqui do outro lado, eu falei assim, poxa vida, quando a quarentena acabar, o consultório de Isabel vai bombar de gente querendo facetas. Olha só o boca a boca que esse rapaz fez. Ele não disse para 5, para 10 ou para 4 pessoas. Ele disse para várias pessoas, para todas as pessoas que estavam ali escutando aqueles stories dele. Então, isso daí, quando você pensa assim, o boca a boca, amplia a tua cabeça. O boca a boca é isso. Você pode conseguir um boca a boca dessa maneira. Quando você pede ao seu paciente para fazer um check-in, quando você tira uma foto com o seu paciente, quando você marca esse paciente, quando você pede para ele postar. Não precisa você pedir para ele postar, ele mesmo posta, sabe por quê? Porque quando a gente tem uma boa experiência, a gente faz questão de divulgar. Às vezes a gente diz assim, ninguém me divulga. Você está entregando o quê para que as pessoas lhe divulguem? O que é que você está entregando para que as pessoas lhe divulguem? Ninguém vai divulgar ninguém à toa, né? Então ninguém vai divulgar ninguém. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Aí eu pergunto. Eu vou fazer uma pergunta até forte agora. Tá? Vou fazer até uma pergunta forte aqui quando a gente fala de indicação. Aí cada um vai vestir a sua carapuça, né? Você é digno de ser indicado? O serviço que você está entregando é digno de ser indicado? O que você faz lá na sua clínica ou no seu consultório é digno de ser indicado? É forte essa pergunta, mas eu acho que a gente tem que se perceber, porque às vezes a gente cai numa murmuração eterna, sabe? E fica, por isso, colocando a responsabilidade no mundo externo e a gente não olha para o nosso próprio rabo, a gente não olha para a nossa própria casa, a gente não olha para aquilo que a gente está entregando. Então, primeira coisa que você tem que saber, o que eu estou entregando é digno de ser indicado? Em termos de atendimento, em termos de trabalho mesmo técnico, será que é digno? Pense agora, eu quero que você pense no seu cliente, no cliente dos teus sonhos. Como é que é o cliente dos teus sonhos? Me diga. É a mesma coisa que você pensar, eu vi essa analogia essa semana, eu gostei muito dessa frase, né? Eu quero que você pense
vamos dizer assim, no meu caso, mulher, no homem dos meus sonhos. Como é o homem dos meus sonhos? Ah, o homem dos meus sonhos é um homem inteligente, é um homem que lê, é um homem culto, é um homem que gosta de viajar, é um homem que gosta de tomar vinho, é um homem que gosta de restaurantes, é um homem que gosta de tomar um café, é um homem que gosta de cafeteria, é um homem que gosta de mar, de praia. Tá. Agora eu pergunto para você, eu sou a mulher dos sonhos desse homem? Sim, porque um homem que gosta de tudo isso, ele quer uma mulher também, né? Que seja uma mulher culta, que gosta de ler, que gosta de fazer essas coisas. Aí eu pergunto para você, você pensa no paciente dos seus sonhos. Como é o paciente dos seus sonhos? Ah, é um paciente que vai chegar lá, que vai pagar bem, que vai ser fiel, que vai me admirar, que vai me valorizar. Tá, esse é o cliente dos seus sonhos. Aí eu pergunto para você, e você? Você é o dentista dos sonhos do seu cliente? Reflita. Você é o dentista dos sonhos do seu cliente? Porque se você não é o dentista dos sonhos do seu cliente, ele não vai chegar. Ou ele pode até chegar, mas ele não vai ficar. Então, vocês entendem que o pepino é muito mais torcido? Que a questão não é que o mercado está saturado, que existem muitas faculdades, que os colegas estão cobrando pouco, que os credenciamentos estão botando para lascar. Vocês estão entendendo que vocês têm muito mais responsabilidades no sucesso profissional e financeiro de vocês do que vocês jamais imaginaram? É muito fácil a gente botar a culpa no outro. É muito fácil eu dizer assim, a culpa é de fulano, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do vizinho, a culpa é de... Tá. E eu? O que é que eu estou fazendo nesse contexto? Então, a questão não é somente captar esses clientes, mas é também manter esses clientes. E existem alguns erros na hora em que a gente vai pensar em captar os clientes. O primeiro erro é quando a gente, até anotei aqui, quando a gente não tem confiança no que a gente faz. E eu já falei antes. Quando eu digo assim, eu sou só uma dentista, eu sou só uma pessoa que faço bolo, eu sou só uma pessoa que, sei lá, que faz crochê, eu sou só uma pessoa, então eu sou só isso. Veja bem, se eu me vejo como só isso, se eu não me valorizo, quem é que vai me valorizar? Eu sou só uma pessoa que só faz restauração. Pronto. Eu não sou nada dentro da odontologia. Que era assim que as pessoas viam, né? Não, você é o quê? Qual é a sua especialidade? Quando você dizia, eu sou ortodontista, eu sou endodontista, eu sou implantodontista. E eu dizia assim, eu faço dentística. Não, eu sei que você é dentista, eu quero saber qual é a sua especialidade. Aí você, minha especialidade é dentística. Sim, mas o que é isso? Sabe, o que é isso? Então, é diferente, é o valor que você dá. Na verdade, quando você diz assim, eu sou só uma dentista, ou eu sou só uma pessoa que faço bolo, eu sou só uma pessoa que faço crochê, você não está valorizando o seu serviço. Você não está conseguindo encontrar o valor no seu serviço. Você está pensando apenas que você faz restauração, ou que você faz canal, ou que você coloca um parafuso lá dentro do osso e você faz um implante, ou que você cola uns brackets, né, e coloca um fio e movimenta o dente das pessoas. Você não consegue ver valor, você não consegue ver a transformação que o seu serviço faz na vida das pessoas. E quando nem você consegue ver valor, como é que o outro vai conseguir ver valor? Quando você não consegue ver o valor de uma restauração, sabe por quê que você não consegue cobrar um preço justo numa restauração, ou um preço justo em uma endodontia, ou um preço justo em um tratamento ortodôntico? Porque no fundo você não vê valor nenhum nisso. Você calcula o seu valor. Mas eu uso tão pouquinha resina aqui nessa restauração, vou cobrar bem baratinho. Foi tão facinho, eu só fiz assim e o dentinho saiu, vou cobrar bem baratinho. Olha só. Aí depois você diz assim, mas o paciente não me valoriza.
Quem primeiro tem que se valorizar é você. É você que tem que entender que fazer aquela restauraçãozinha tem um valor. E o valor está por trás de tudo que você já investiu e continua investindo em você mesmo. Nos anos que você passou para se formar, todas as especializações, pós-graduações que você vem fazendo, no tempo que você está aqui nas lives para se melhorar, no tempo que você compra livro e fica estudando, no tempo que você deixa de estar com a sua família para estar se aprimorando. Tudo isso conta e você fica pensando somente na restauraçãozinha, no bolinho que você fez, na restauraçãozinha que você fez, né? No bracket que você colou. Aí fica buscando, aí depois reclama que a pessoa não está dando valor. Mas quem não está dando valor é você, amiguinho. É você que não está dando valor. E é você que tem que encontrar o valor naquilo que você está entregando, no seu trabalho. Porque, como eu digo, você não vende placa mil relaxante. Às vezes a pessoa diz assim, eu cobro por uma placa tanto, sei lá, R$ 200, R$ 300. Vem cá, tu é vendedor de placa? É? Você é vendedor de resina composta? Você é vendedor de fio ortodôntico? Não, você não é vendedor disso. A pessoa não entende que na hora que eu coloco uma placa, por exemplo, eu tiro o paciente de uma dor, eu dou conforto àquele paciente, eu dando conforto, eu dou equilíbrio, eu dou prazer, eu dou vida social. Você não entende que na hora em que você coloca um implante, você faz com que aquele paciente tenha um funcionamento normal, com que ele possa mastigar, com que ele possa se alimentar, a qualidade de vida que isso vai ter. Você não entende que quando você faz as suas facetas ou faz o seu clareamento, isso é muito mais do que um clareamento, é muito mais do que uma faceta. É o bem-estar, é a autoestima que a pessoa tem. É o trabalho que a pessoa vai conseguir. Eu contei isso lá também na maratona, na Jornada das Resinas Compostas. Né? A gente fez as restaurações, as facetas da paciente de resina e a paciente tinha, acho que 1 ano e pouco, que não tinha trabalho, que estava desempregada. E na semana seguinte, ela já ia fazer essa entrevista, a entrevista não apareceu por conta das facetas, com certeza, mas ela conseguiu um emprego. E ela disse, doutora, eu consegui um emprego. Talvez ela não conseguisse um emprego para trabalhar naquela escola com aqueles dentes daquele jeito. E aí você fica o quê? Vendendo resina composta. Aí você faz todo esse trabalho, paga, gasta, né? Investe em marketing, consegue trazer o cliente para cá. E aí quando o cliente está na sua frente, você não se garante. Você não tem autoestima, você não consegue valorizar o seu trabalho e continua vendendo resininha, né? Profilaxiazinha, raspagenzinha, aí você continua vendendo isso aí. E não é isso que você tem que vender, tá? E vamos pensar em venda de uma forma muito tranquila. Então, qual é o impacto que o teu tratamento vai causar na vida daquela pessoa? Qual é? E quando eu falo isso, vamos ampliar isso. Vamos ampliar para qualquer outro serviço, para qualquer outro serviço. Quando você diz assim, eu vendo só um bolinho, hoje, vamos pensar no mundo no dia de hoje, né? Eu vendo só um bolinho. Se você vende só um bolinho e você me cobrar R$ 60 por esse bolinho, eu não vou comprar não, eu vou achar caro. Porque é só um bolinho, bolinho por bolinho, eu faço um bolinho em casa, que fica bem mais baratinho, né? Não, você vai vender a reunião que a minha família vai ter às 5 horas da tarde, quando a gente vai sentar para tomar um café em torno daquele bolo. Então você vai vender isso. Você não vai vender um bolo, você vai vender esse prazer de estar ali com as pessoas. É isso que você vai vender. Então cada um no seu mundo, no seu serviço, pensando de que maneira eu vou conseguir dar valor àquele meu serviço. E isso não quer dizer que eu vou inventar, não. Isso não quer dizer que eu vou criar, não. Você vai abrir a sua mente para pensar diferente. Você vai abrir a sua mente para perceber, você primeiro perceber, que existe valor nisso aí. Muitas vezes, a gente quando faz uma ortodontia, por exemplo, principalmente quando você trabalha, por exemplo, com adolescentes,
você faz uma ortodontia. Aquele cliente lá, se ele não fizesse ortodontia com você, ele poderia sofrer bullying na escola, né? Ele poderia ser o patinho feio. A partir desse bullying, a autoestima dele estaria lá embaixo, porque imagine um adolescente sofrendo bullying o tempo inteiro. E aí você vende para os pais o quê? Um aparelho ortodôntico. Você não vende para os pais essa ideia de que o seu filho não vai sofrer aquele bullying enquanto está na adolescência. E o comprometimento desse bullying na sua perspectiva de autoestima, de autoimagem, ao longo da sua vida. Como é que ele vai se perceber ao longo da vida se durante a adolescência inteira dele ele foi chamado de feio, de horroroso, de lerdo, de boca, porque criança e adolescente é cruel, né? É de tucano, aí bota um monte de apelido. E aí a pessoa leva aquele apelido pro resto da vida. E você continua vendendo aparelhinho. Não, aí a conta. Não, porque é o seguinte, um bracket custa X. Aí eu vou colar 5 brackets, 10 brackets, aí eu vou cobrar isso. Será que tá bom? Amigo, se você me pergunta, será que tá bom? É porque você ainda não conseguiu perceber o valor, a diferença que o seu serviço vai ter na vida daquela pessoa. Então, se você não conseguiu perceber, eu sinto muito. Ele também não vai conseguir perceber. Então, é aquela história. Quando você vai comprar, eu me lembro, eu sou mão de vaca, viu? Eu sou uma pessoa segura. Eu me lembro no dia que fui comprar o vestido, né, para o casamento do meu filho. Eu rodei, mas quando eu bati o olho naquele vestido, eu vesti o vestido e aí a dona da loja começou, né? Olha, você vai arrasar com esse vestido. Imagine você chegando lá, um vestido completamente diferente. Eu já me achei a rainha, né? Porque eu já me imaginava naquela. Já começou a gerar em mim uma sensação completamente diferente. Que quando eu acabei, o vestido era caro. Eu disse, eu vou levar esse vestido. Tanto é que quando eu saí, liguei para minha sobrinha disse, eu não acredito que você, do jeito que você é, você deu esse valor nesse vestido. Mas eu consegui perceber, ela me chamou a atenção, não vai ser um dia único, você só tem um filho, é o casamento do seu filho. Olha só, ela me levou para o meu emocional. Ela fez perceber que aquele dia seria um dia especial para mim. E sendo um dia especial para mim, eu teria que estar impecável. Ela não me vendeu um vestido, ela me vendeu um momento. Ela me vendeu um dia especial. Então, quando você vai vender um bolo de casamento, você está vendendo um dia especial. Por que as pessoas pagam tanto por essas coisas? Porque elas percebem que aquele dia ele é especial. E você não consegue perceber a importância do seu serviço. Então, trazer o cliente é muito importante, sim. Você tem a obrigação de trazer o cliente. Porque se você trabalha bem, você vai trazer o cliente e você vai entregar bem. Agora, mais tão importante quanto trazer o cliente é fazer com que esse cliente entenda o seu valor, lhe valorize e fique com você. E para que esse cliente fique com você, existem alguns pontos. Você, por exemplo, precisa ter um sistema. Ontem, a Lu, né, a Luciana falou aqui brilhantemente sobre liderança e ela tocou num ponto que até estava pensando aqui, me lembrei, que quando o cliente chega nas clínicas, eles têm uma sequência de atendimento. Às vezes a gente traz o nosso cliente e a gente não tem um sistema, a gente não tem um processo para receber aquele cliente. Quando ele chega, ele fala com fulano, a porta é aberta, ele entra, ele vê um ambiente absolutamente limpo, ele vê uma música maravilhosa, ele vê, vamos imaginar, flores, talvez, né? Vamos pensar. Ele tem uma secretária que vai atendê-lo com toda a educação, com todo o cuidado. Aí ele tem um café, aí ele chega no primeiro dia assim. Aí quando ele chega 2 meses depois, não é mais assim. Isso não existe. Você tem que manter, ou você mantém o sistema e o processo, ou você está sempre surpreendendo esse seu cliente positivamente. A gente tem que estar sempre pensando como é que eu vou surpreender essa pessoa, de que maneira eu vou surpreender essa pessoa, como é que eu posso fazer mais por essa pessoa. Sempre pensando nisso.
Quantas vezes a gente diz assim, poxa, eu fui nesse restaurante há 10 anos atrás e agora voltei, estou encantada, porque tudo continua igual. Tudo está novo, tudo está maravilhoso. Quer ver uma coisa que eu observava muito? Eu ia numa clínica. Aí eu chegava lá, a clínica era nova, aí a clínica estava impecável. Aí eu voltava no ano seguinte na clínica, aí eu olhava, a clínica estava com o sofá rasgado, a parede riscada, não sei o que quebrado, o banheiro já não era mais a mesma coisa. Aí eu já ficava, que coisa, né? Já não ficava confortável. Então existe um processo, uma sistemática que tem que ser colocado. As pessoas ali que estão trabalhando com você, todas as pessoas têm que funcionar, elas têm que entender que aquilo é um conjunto e que se alguma dessas pecinhas não estiver funcionando bem, ela vai atrapalhar esse sistema, ela vai atrapalhar esse processo. Então nós temos responsabilidades, sim, mas o conjunto você tem que estabelecer quando você recebe o seu cliente, de que maneira você recebe, como é que você fala, como é que você se comporta, como é que você cria conexões, como é a experiência daquele cliente naquele primeiro momento. Olha só, você chega lá, aí você tem a primeira consulta. A gente falou sobre a primeira consulta com o colega Daniel Malta, né? Do Somos Todos Brush. Ele mostrou que ele fica 1h30 com o seu cliente, mostrando a ele uma experiência, mostrando a ele um cuidado. Eu me lembro que há uns anos atrás eu fui para uma nutricionista e eu fiquei impressionada. E era cara essa nutricionista, mas eu precisava, eu já tinha ido a várias nutricionistas e ninguém tinha resolvido o meu problema, né? Que não era uma questão de procurar um nutricionista só para perder peso, era um problema. E eu fui a essa nutricionista. Eu me lembro que era muito, mas era muito caro. Era o dobro do que as pessoas cobravam. E ela me atendeu em 1h30. Ela me examinou da ponta do cabelo ao dedão do pé. Todo, o corpo inteiro. Tá? Ela me explicou, ela esteve ali comigo. Ela não estava ali comigo olhando o celular, nem estava ali comigo atendendo o telefone. Ela estava comigo. Então, muitas vezes, a gente recebe um paciente, mas não está com o paciente. Fez toda uma confusão, investiu para trazer aquele paciente e não consegue encantar esse paciente. Você tem que encantar e você tem que entregar mais do que ele imagina. Poxa, eu fui surpreendido. E aí, esse paciente, ele vai com certeza ser um agente de divulgação. Porque, olha bem, ninguém vai se comprometer em lhe indicar e vai passar vexame, não. Porque a pessoa diz assim, fulano, poxa, você me indicou a Dulce, mas eu fui lá, que moça grosseira. Gostei não. Consultório todo bagunçado, todo descabelado, todo feio, todo sujo. Fui mal atendida por aquela secretária. Quem é que quer passar esse vexame? A gente quer indicar e a gente, quando indica, a gente pergunta, e aí, fulano, gostou? Porque a gente quer o quê? A gente quer uma validação daquela indicação que a gente fez. E quando a gente faz uma indicação, a gente quer se sentir importante, porque se sentir importante é uma das características do ser humano. Todo ser humano quer se sentir importante. Então, quando você diz para mim, poxa, Dulce, que maravilha foi aquela dentista que você me indicou. Aí eu me sinto importante. Ele validou aquilo que eu disse para ele. Então, se você quer ter e manter os seus clientes, você precisa sair desse quadrado. Você precisa entender que existem mais coisas, né, entre o céu e a terra do que você imagina. E uma delas é, além de trazer, encantar esses seus clientes. Mantendo o processo e, além desse processo, sempre mostrando a ele que ele é peça fundamental, que ele é importante ali. Aí você pensa assim, eu agora vou dizer que ele é importante. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar e vou entregar uma escova de dente para ele. Entregar uma escova de dente para ele não é dizer que ele é importante. Talvez você precise fazer coisas diferentes para aqueles clientes que realmente são aqueles clientes fiéis, aqueles clientes que estão com você há muito tempo. Que tal mostrar para eles que eles são importantes?
que eles fazem toda a diferença no seu trabalho, no seu dia a dia. Que tal surpreendê-los? Que tal muitas vezes criar um momento só para alguns pacientes? Que tal para aqueles você ter um trabalho a mais, um serviço a mais, uma dedicação a mais? Quem é que não gosta de se sentir importante? Quem é que não gosta de se sentir privilegiado? Você gosta, por exemplo, quando você chega num restaurante e o garçom se lembra de você? Quando o garçom diz assim, doutora, vai pedir aquele prato que a senhora gosta tanto, vai pedir aquele, gosta? Aí o seu cliente entra, você não se lembra nem o nome dele. Aí ele lhe contou uma história, você, eita, nem sei o que é isso. Pois passe a anotar as histórias que você conversa com ele, sabe por quê? Porque da próxima vez que ele chegar, você diz assim, e aí fulano, como é que tá a sua mãe? Que você me disse naquele dia que ela estava doentinha. Aí ele já pensa, poxa, ele prestou atenção na minha conversa. Eu sou importante para ele. Mesmo que ele não pense, é como ele se sente. Eu sou importante para ele. E aí ele veio para fazer uma coisa e você surpreende entregando a ele. E entregar mais não quer dizer entregar alguma coisa física, não. É entregar uma atenção, é surpreendê-lo com uma conversa. É dizer assim, poxa, você me disse que gostava tanto de viagens. Eu até li um livro sobre viagens, sabe? É uma dica aí para você. Por que não? Então, é olhar, é a conexão e nada mais. Não existe uma coisa que prenda mais um cliente com você do que uma conexão, do que um bom tratamento. Quem não gosta de ser bem tratado? Às vezes a gente diz assim, eu queria mudar, mas eu não vou mudar não, porque lá eu sou tão bem tratado. Ou até mudo, mas volto. Fui lá, mas não gostei não. Não tem o mesmo atendimento, não tem o mesmo cuidado, não tem a mesma dedicação. Então, entendam, nós dentistas precisamos pensar fora desse quadrado. Nós precisamos ler mais coisas que não sejam apenas coisas técnicas. A coisa técnica, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, sim. Tem que ser um hábito. A gente está se reciclando, é condição sine qua non, é imprescindível. Agora, nós precisamos entender de mais coisas. Nós precisamos entender de gente, como disse a Lu ontem, a Luciana. A gente precisa entender de gente, porque a gente trabalha com gente. A gente trabalha para a gente. Né? A gente trabalha para o paciente, a gente trabalha com pessoas. Porque, olha, o paciente está ali sentado com você e ele está olhando tudo, sabia? Ele está olhando a maneira como você trata a sua secretária. Ele está olhando como ela reage ao seu tratamento. Ele está olhando absolutamente tudo. E isso é decisório, muitas vezes, se ele vai voltar para você ou não. Eu já contei aqui, eu já tive pacientes, eu tinha umas indicações que tecnicamente eram fantásticas e eu indicava para essas pessoas e alguns pacientes voltaram para mim e disseram, doutora, eu não vou mais para essa pessoa. Essa pessoa grita com a sua atendente. Outra coisa, doutora, eu vou lá 2, 3 vezes, já rodaram ali 2, 3 atendentes. Ela é muito grosseira, entende? Essa pessoa não sabe conversar comigo, essa pessoa não me explica nada. Então, olha só, a pessoa deixou, aí às vezes nem sabe por que perdeu os pacientes. Eu nem sei por que eu estou perdendo os pacientes. Você está perdendo seus pacientes porque você não está cuidando dos seus pacientes. É a mesma coisa. Eu quero casar e casa. Aí não cuida do casamento. Aí que casamento vai se manter? Vai aparecer alguém que vai cuidar, né? Que vai cuidar melhor do que você. E aí as coisas desaparecem. Então todo relacionamento pessoal, relacionamento de amizade, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, todo relacionamento ele precisa ser cuidado. Você precisa entender alguns pontos. Primeiro, você trabalha com gente. Você precisa entender de gente. E quando eu falo entender de gente, é também de se entender. E você precisa entender que você não entrega apenas a técnica, que tudo ali tem um valor por trás. Então você precisa encontrar o valor do seu serviço. E cada um aqui vai pensar no valor do seu serviço. Então, essa história de que eu não preciso de marketing, isso não dá. Eu preciso de marketing sim. Eu preciso do marketing para captar
os meus clientes e para manter os meus clientes. E manter nem sempre é fácil, tá? A gente faz um esforço imenso para captar, mas depois não consegue manter. E aí vai ter que estar sempre o quê? Captando, captando, captando. Então, isso é um equilíbrio entre a captação e a manutenção, entre a captação e a manutenção. E tudo na nossa vida, tudo é equilíbrio, tá? Então, é difícil? Ah, é difícil sim. Mas mais difícil é ficar onde você está, se você não está bem. É difícil? É difícil sim. Você vai ter que romper algumas coisas aí. Você vai ter que romper algumas crenças, você vai ter que romper alguns paradigmas, você vai ter que se expor, tá? Você vai ter que ouvir algumas críticas, mas faz parte do processo. Se você não se desafiar para dar um outro passo, você vai continuar estando no mesmo local. Se você está num lugar tranquilo e não quer mudar, tá tudo certo, porque aqui as nossas lives é exatamente para mexer com você. É para fazer você se desafiar, fazer você trocar de fase, trocar de nível. E mesmo que você esteja bem, a gente sempre pode melhorar. Sempre, sempre, sempre. Porque nós estamos aqui para nos melhorar. Melhorar como pessoas e melhorar como profissionais, porque não existe dissociação. Como disse também a Luciana ontem, quando você se melhora como pessoa, você se melhora como profissional. Não existe ninguém ético na vida pessoal e não ético na vida profissional. Quem não é ético na vida profissional, com certeza não é ético na vida pessoal. Então são os valores que nós trazemos e que estão aqui, ó, entranhados na nossa vida. Nós somos o que somos, independente de onde estejamos. Somos os mesmos com os amigos, somos os mesmos com nossos familiares, somos os mesmos com nossos pacientes, com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, com quem quer que seja. E quando você percebe que a pessoa é de um jeito num canto e de outro, essa pessoa não está sendo autêntica. E cabe a você descobrir quem é aquela verdadeira pessoa. Então se reconheça, valorize o seu trabalho para que o outro então possa te valorizar. Ok? Ontem a gente cortou, né? A nossa live foi cortada pela primeira vez, eu não tomei conta aí do tempo e a nossa live foi cortada. E aqui a gente agora, hoje eu não quero cortar, fiquei triste de ontem terminar e não conseguir. Um dia desses, esse corretor ainda me mata. Alguma coisa aqui, ela disse aqui, ó. O que é que você queria escrever, Jorge? Em lugar de maçã. Maçã, vantagem de grandes clínicas de fazerem por aí o seu sucesso. Não sei o que era maçã. Que bom. Bem, pessoal, hoje, né, só fechando, o que esse dentista não faz, que maravilha. Eu adoro esses comentários de vocês, sabe por quê? Porque é uma interação entre vocês mesmos aí. E aí essas interações fazem com que vocês pensem melhor, pensem em outras coisas, não só com o que eu estou dizendo, mas também com aquilo que vocês estão escrevendo. Ok? Então aqui, ó, 1 minuto e 58, o restante, vamos nos despedir, lembrando que amanhã, e aí eu falei, amanhã nós vamos ter um colega que vai falar sobre redes sociais. O dentista que não acreditava que precisava das redes sociais, do uso das redes sociais, do bom uso das redes sociais. Porque não é a rede social que é ruim, é o que você faz com as redes sociais. Então a rede social pode ser uma grande coisa ou uma péssima coisa, depende de como você usa. Então amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai trazer um colega para falar sobre o dentista que não acreditava que precisava das redes sociais. Quem gostou do assunto, fala aí eu. E a gente vai estar aqui de novo às 9h30. E hoje, às 21 horas, eu vou estar no outro Instagram da colega e a gente vai falar sobre primeira consulta, mas eu vou colocar aqui para vocês, ok? Então, quero saber o que é que vocês... e aí eu vi que alguém estava falando que é over delivery, mas veio aqui que Zé Guilherme já respondeu. É entregar mais do que foi contratado ou entregar mais do que o cliente espera. É oferecer mais. Over delivery é você surpreendê-lo positivamente, sempre dando a ele mais do que ele imaginava que iria receber, ok? Um beijo bem grande aí para vocês
e amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau!